Pessoal, meu nome é Sérgio Estevão, sou professor de História do Campus Palmas, tá? Bem-vindos. Vamos aqui fazer alguns videoaula rápidos, no sentido mais de estimular vocês do que para se aprofundar, tá? Essa pequena aula de agora, eu queria falar com vocês, para vocês, sobre a prosperidade americana na década de 20, 1920, e sobre a crise de 29 e suas consequências na formação do fenômeno da miséria, desemprego e miséria da classe trabalhadora americana. Essa tabela aqui, a prosperidade dos Estados Unidos nos anos 20, eu posso ver de maneira muito clara, por exemplo, aqui por esses bens de consumo. Olha, entre 1920 e 1929 aqui, a quantidade de frigoríficos domésticos indo de 5.000 para 900.000, uma expansão exponencial, indiscutível. Rádios de 60.000 para 10 milhões. Tá claro que os governos incentivaram muito esse mecanismo de formação de sociedade de massa, de controle, né? Mas aqui a expansão é grande, é notória. A quantidade de telefones das casas, telefones privados, de 13 milhões para 20 milhões, é uma quantidade incrível. Automóveis de 6 milhões e 700 mil em 1920, 23 milhões e 100, conseguiu expandir mais ainda. Telefone já tinha um número expressivo, automóveis, e conseguiram expandir mais ainda. Isso se deve ao quê? Ao Fordismo, esse sistema de organização fabril, cujo resultado foi um remanejamento dos insumos e ocorreu um maior nível de produtividade na indústria dos Estados Unidos. Os Estados Unidos eram uma economia muito grande no início do século XX, mas ainda não era uma potência econômica reconhecida, não era uma potência militar ainda de destaque, a quinta potência econômica militar antes da Primeira Guerra Mundial e a terceira maior potência econômica industrial, tá? Nessa tabela aqui, em bilhões de dólares, temos 1921 e 1929. Aqui o total de créditos em dólar, 44,7 bilhões de dólares. E o total de reserva ouro, estamos falando aqui do lastro ouro, né, a garantia da segurança das moedas, 2,6 bilhões. Em 1929, 71,8 bilhões e o total de reserva em ouro apenas 3. Tá? Significa o quê? Que o total de dólares sem cobertura aqui em 1921 era 42,1 bilhões e em 1929 68 bilhões. Ou seja, ocorreu um aumento dessa ausência de cobertura pela reserva ouro. Ou seja, estava aqui já anunciando o fim do lastro ouro, que depois da Segunda Guerra faz com que as economias tenham como base de segurança o próprio desempenho da economia. No caso aí, para o dólar ir bem, a economia americana tem que ir bem, a economia do dólar tem que ir bem, e não mais ter a segurança do lastro ouro. Aqui nesse outro gráfico aqui, ó, créditos concedidos em 1920 e 1938, olha. Se você observa aqui de 1920 até 1928, antes do crash, antes da quebra da Bolsa de 29, a concessão de crédito aqui lá nas alturas, né? Na ordem de 6, quase 7 bilhões aqui nesse topo. E depois da crise de 29, a gente vê uma queda abissal aqui desse nível de crédito até chegar aqui em 1932 aqui já no fundo do poço. Ou seja, a economia capitalista quase que foi destruída. Esse foi o fenômeno perigosíssimo, tão estudado, que é a crise de 29. Aqui, falência de empresas. 1929, 22.209 empresas faliram. 1930,
36 mil, 1931, 28 mil. 46% das empresas foram à falência. Empresa falindo, demite funcionários, demite trabalhadores, trabalhadores ficam sem emprego, trabalhadores ficam sem salário, não compram, o mercado fica sem a massa salarial, a economia degringola. Então, vira uma espécie de efeito dominó, que foi a tragédia da crise de 29. Vemos aqui esse índice Dow Jones aqui de 1920 a 1942, por exemplo, só para ilustrar mais uma vez, né, o índice Dow Jones da Bolsa de Nova York. Temos aqui 350 pontos aqui como sendo o pico. E depois disso, um declínio, 1932, 1933, aqui, o ponto do fundo do poço da depressão. E somente começa a se erguer sutilmente, mas não chegando à performance anterior, quando os americanos começam a se preparar para a Segunda Guerra Mundial, que dão uma espécie de turbinada no esquema indústria, emprego, renda, massa salarial, aquecendo a economia. Aqui o índice de produção industrial, que é muito interessante, vemos aqui no auge, Estados Unidos na cor vermelha, né, com o índice de produção industrial lá em cima. Já era a maior produção industrial do capitalismo, a maior potência industrial. E em 1929 entra em declínio. França também entra em declínio logo em seguida. A Alemanha entra em declínio, Grã-Bretanha também. Vocês percebem aqui a hierarquia: Estados Unidos, França, Alemanha e, em quarto, Grã-Bretanha. Ou seja, aquilo que aconteceu nos Estados Unidos teve uma repercussão mundial porque os Estados Unidos já eram o centro da economia do capitalismo antes de 1929. Aqui temos essa análise aqui dos grandes estudos de Angus Stone, né? Aqui Europa Ocidental, o auge no final do século XIX até momentos aqui do século XX, aqui América do Norte também, e aqui toda a Ásia, excluindo o Japão, perdendo, né, ao longo do tempo. Aqui só para a gente mostrar a expressão da economia do Ocidente, né, que praticamente abocanhou grande fatia da produção de riqueza do PIB mundial, né, o fenômeno aqui do imperialismo e do capitalismo avançado. Aqui os centros industriais do mundo, os centros e as periferias aqui, né? E a crise de 29 produziu a miséria. Aqui no caso as pessoas na fila para receber donativos, né? Um homem rico vendendo automóvel, populações brancas aqui. O que eu gostaria de chamar a atenção é que eu escolhi colocar pessoas brancas, né? As famílias estavam na completa miséria. E dessa miséria aqui foi que surgiu o plano de salvação, o New Deal, as ideias de John Maynard Keynes, né, de dar foco na produção de emprego, planejamento de Estado, fazer com que o Estado conduza a economia. E foi um fenômeno que reformou o capitalismo e até hoje tem suas repercussões importantíssimas.